Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar na obra de uma escritora que, sabe, de uma forma muito quieta, muito precisa, acabou mudando as regras do jogo. Estou falando de Jhumpa Lahiri. E para a gente entender o que faz ela ser tão especial, a análise que temos aqui a compara com outro gigante, Salman Rushdie. A ideia é desvendar como a experiência dela como filha de imigrantes bengalis, crescendo nos Estados Unidos, moldou não só os temas, mas uma voz literária completamente diferente. Exato. E o mais curioso é que, embora tenha só uns 20 anos de diferença entre o nascimento do Rushdie e da Lahiri, a distância entre eles é muito maior que uma geração. É uma mudança de paradigma, né? Totalmente. É como se a gente estivesse saindo de uma história focada no exílio, na dor da pátria que se perdeu, para entrar numa outra focada na herança. Na herança. Como assim? É, tipo, como os filhos lidam com toda aquela bagagem cultural, com as memórias dos pais num lugar que, para eles, é o único lar que eles conhecem, sabe? Entendi. E essa ideia de mudança de paradigma fica muito clara quando a gente põe a biografia dos dois lado a lado. Fica gritante. Rushdie passou a infância em Mumbai. A Índia, para ele, é uma memória. Sensorial, vibrante, algo que ele viveu. Sim, Já Jhumpa Lahiri, apesar de toda a herança indiana, nasceu em Londres e com 2 anos já estava nos Estados Unidos. Ela é, no fundo, um produto do Ocidente. completamente. Ela não tem lembrança nenhuma da Inglaterra. E muito menos da Índia como um lar de infância. Ela cresceu em Rhode Island. É um cenário bem diferente. E essa desconexão, então, é o centro de tudo. É um núcleo de todo o conflito da obra dela. Ela não escreve sobre a Índia, ela escreve sobre a ideia da Índia, sabe? A Índia vista da sala de estar de uma casa no subúrbio americano. E tem uma citação dela que, para mim, resume tudo isso de forma brilhante. Ela dizia que se sentia nada além de americana. Aham. E, ao mesmo tempo, nunca totalmente americana. Esse entre-lugar é o terreno fértil de onde saem todas as histórias dela. E isso aparece na dinâmica familiar que ela retrata tão bem, né? Demais. A insistência dos pais em manter a cultura, as viagens obrigatórias para Calcutá nas férias, a regra de só falar bengali em casa. Você sente essa tensão em quase todo conto dela. O que é fascinante é que ela se torna a cronista da segunda geração. Para os personagens dela, a Índia não é uma memória pessoal. Não é uma pátria da qual eles foram exilados. É o que então? É a pátria imaginária dos pais. É um conceito muito poderoso. Ela não está lidando com a própria nostalgia, mas com uma nostalgia herdada, de segunda mão. Nossa, nostalgia herdada é uma ótima definição. Isso me lembra muito aquela história quando o Sr. Pirzada veio jantar. Sim, do primeiro livro. Exato. A narradora é uma menina que não entende o conflito entre Índia e Paquistão, mas ela sente a dor do Sr. Pirzada. Ela sente o peso de uma história que não é dela, né? Exatamente. É a nostalgia herdada em ação. Perfeito. Ela absorve aquela angústia, reza por uma família que nunca conheceu, num lugar que nunca viu. É uma forma muito sutil de mostrar como o trauma e a história são transmitidos. Faz sentido. Nesse ponto, dá para traçar um paralelo com escritores mais jovens que escrevem sobre o Holocausto, sabe? Eles não viveram aquilo, mas lidam com o legado, com as memórias e com os silêncios que os pais passaram para eles. E é aí que as histórias da Lahiri acontecem, nesse espaço. Nesse espaço íntimo e globalizado, onde se tenta reconciliar a cultura dos pais com o mundo lá fora. Mas para mim, o ponto que fica realmente interessante nessa comparação toda é a linguagem. Ah, sim. É um contraste gritante, não acha? Quando a gente lê Salman Rushdie, é jogado num caldeirão linguístico. É o tal do Hinglish, né? Exatamente. Há uma linguagem híbrida, musical, cheia de energia. Rushdie simplesmente salpica o texto com palavras em hindi, em urdu, sem cerimônia nenhuma. Sem itálico, sem tradução. Nada. Ele te força a entrar naquele universo. A linguagem dele não está só descrevendo a Índia. Ela é a Índia na página. É quase uma declaração política. Agora vamos para Lahiri. É o oposto absoluto. Total. Ela escreve num inglês americano, nossa, perfeitamente padrão. Quase minimalista. É uma prosa limpa, precisa,
Não tem nenhuma tentativa de exotizar o texto. Nenhuma. A dualidade dela não está na superfície da frase, mas na psicologia que essa prosa impecável revela. E essa escolha não é por acaso, né? Tem a ver com a formação dela. Diretamente. Lahiri é um produto do sistema educacional de elite americano. Ela fez Barnard College e, o que é crucial, um MFA, um mestrado em escrita criativa, na Boston University. A era dos programas, como diz o acadêmico Mark McGraw. Exato. Hoje em dia, muitos escritores são moldados para o bem e para o mal por esses workshops de escrita. O que cria um paradoxo, né? Por um lado, isso deu a ela ferramentas para uma prosa que todo mundo aclama, super acessível. Sim. Mas por outro, será que essa padronização não acaba apagando justamente as texturas que um autor como Rushdie celebra? É a grande questão. Mas acho que no caso dela foi uma escolha consciente e muito eficaz. O estilo do Rushdie quer recriar o som de uma rua em Mumbai. Certo. O da Lahiri quer recriar o som do conflito interno de alguém que pensa em inglês, mas cujo coração está dividido. A clareza da prosa dela serve para iluminar a confusão interna. E essa clareza na prosa acaba espelhando os personagens, então. Eles tentando achar clareza no meio da confusão de identidade. Sem dúvida. E isso vai para os diálogos. Pega o personagem que dá título à primeira coletânea dela, O Intérprete de Doenças. O Sr. Capaci. Isso. Ele trabalha como intérprete e guia turístico. O inglês dele é descrito como totalmente padrão. É um pouco formal, mas não é regional. Não soa como uma caricatura. É uma espécie de inglês internacional. Exato. E essa escolha, de novo, derruba barreiras e torna a obra dela incrivelmente acessível para um público global. E essa acessibilidade, junto com a profundidade emocional, levou ela a um sucesso estrondoso. Estrondoso. A gente está falando de uma primeira coletânea de contos que não só ganhou o prêmio Pulitzer, o que já é um feito e tanto, Gigantesco. mas também vendeu mais de 600 mil cópias só nos Estados Unidos. Para contos, isso é quase inédito. O que esse fenômeno diz para a gente sobre o mercado? Bom, se a gente conectar os pontos, o sucesso da Lahiri sinaliza uma mudança bem importante. O mercado literário estava se tornando o que a gente pode chamar de um mercado global americano. Como assim? A literatura da diáspora, que antes talvez fosse um nicho, estava entrando com tudo no mainstream americano e, por consequência, no mercado global. A história de um filho de imigrante não era mais uma história étnica. Passou a ser uma história americana. Passou a ser uma história americana. E essa mudança se reflete fora das livrarias também. Em eventos, por exemplo. Sim, o Festival Literário de Jaipur, na Índia, é um ótimo termômetro. Ele começou muito focado no eixo anglo-indiano, mas com o tempo passou a receber cada vez mais escritores americanos. Incluindo autores de ascendência indiana como ela. Exatamente. O centro de gravidade da literatura mundial em inglês estava se deslocando. Essas vozes não eram mais periféricas. Mas essa posição de ponte, de ser uma voz tão importante da diáspora, deve ter suas complicações e imagino que a recepção da obra dela na própria Índia seja complexa. É extremamente complexo. Ela recebe bastante crítica na Índia. É mesmo? Sim. A acusação mais comum é a de que ela escreve sem um conhecimento profundo das realidades locais, que ela retrata uma Índia de fora, com o olhar ocidentalizado. É a crítica clássica, né? O que me parece um pouco injusto. Quer dizer, a crítica não é sobre os fatos estarem errados, mas sobre o sentimento do lugar. Você tocou no ponto. É como se ela estivesse exportando uma visão meio melancólica da Índia que não combina com a narrativa que a própria Índia quer contar sobre si mesma. É a hipótese mais interessante. A raiz da crítica talvez não seja a imprecisão, mas o tom das histórias. Existe uma corrente trágica na obra dela. Ela explora o desenraizamento, a solidão, os casamentos infelizes, a falta de comunicação. Não é uma visão otimista. E talvez essa melancolia seja mais difícil de engolir? Provavelmente. Ela nunca se propôs a ser uma embaixadora cultural, sabe? O trabalho dela é dissecar a condição humana dos personagens que, por acaso, são de origem indiana. Entendi. Então, quando a gente junta todas essas peças, a experiência da segunda geração, a linguagem contida, o sucesso global e essa recepção dividida,
Que retrato da Jhumpa Lahiri surge? Surge o retrato de uma artista que capturou com uma maestria única essa experiência moderna de carregar uma herança que não foi vivida em primeira mão. Ela mostrou que a luta pela identidade não precisa ser barulhenta ou fragmentada, pelo contrário, a prosa limpa dela virou o recipiente perfeito para um conflito que, no fundo, é universal. A sensação de não pertencer por completo. Exato. Carregar os sonhos e os fantasmas da geração anterior. Leitores do mundo todo se identificam com isso. É verdade. Ela provou que não precisava de um vocabulário híbrido para mostrar a dualidade da identidade dela. Não precisava. A dualidade estava na estrutura da história, nos silêncios, na distância entre pais e filhos. Estava tudo ali, sob a superfície daquela prosa calma. Exatamente. E por isso a Lahiri representa uma evolução muito clara. Ela desloca o foco. Não é mais só sobre a jornada do imigrante que cruza o oceano. O foco é a psicologia da segunda geração. Perfeito. A psicologia de quem já nasce nessa nova terra e precisa construir uma identidade a partir de fragmentos. As histórias dos pais, a cultura da escola, as memórias que não são suas. Ela deu voz a essa experiência. E, ao fazer isso, tornou-a global. Um legado e tanto. Sem dúvida. E toda essa nossa conversa me deixa com uma pergunta, sabe? Qual? À medida que o mundo fica mais interligado, será que o conceito de pátria está deixando de ser um lugar no mapa para se tornar cada vez mais uma coleção de histórias e memórias herdadas? E como a linguagem que a gente escolha, seja ela híbrida e local, ou padronizada e global como ela, molda a nossa capacidade de contar essas novas histórias de pertencimento.